Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, nos próximos domingos à noite, eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre a obra e a vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis é, para mim, um dos melhores escritores do século XX, profundamente criativo, imaginativo. As suas obras compreendem desde contos de fada, ficção científica, até teodiceias, tratados de filosofia, de crítica literária, poemas, enfim, é um universo muito vasto da sua literatura que vale a pena investigar. Obviamente não temos aqui o objetivo de esgotar o assunto, há muita coisa para se falar sobre Lewis, mas aproveitando que estamos próximos do dia 22 de novembro, que é o dia da morte de Lewis, ele morre dia 22 de novembro de 63, aliás, no mesmo dia em que o Kennedy foi assassinado, e nasceu em 29 de novembro de 1898. Então, esse finalzinho de novembro é importante para lembrarmos de Lewis. Sendo assim, eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre a forma como Lewis compreende a fantasia e a própria literatura fantástica. Essa literatura fantástica, para Lewis, é profundamente importante. Aliás, foi a partir de um encontro com a literatura fantástica, tanto na sua infância quanto na sua juventude, que Lewis deu os primeiros passos no processo de conversão à fé cristã. Um livro em especial marcou profundamente Lewis, que foi Fantastes, do George MacDonald. E nós vamos conversar sobre esse livro um pouco mais à frente aqui no canal. Esse livro, como diz Lewis, batizou a sua imaginação e deu início a um processo que depois, anos mais tarde, iria se concretizar na sua conversão ao cristianismo. Mas por que Lewis acha tão importante a literatura fantástica e os contos de fada em geral? No seu excelente artigo 3 maneiras para escrever para crianças, Lewis fala dos contos de fada e fala da riqueza dessa produção literária, desse gênero literário específico. Para Lewis, há 3 formas de escrever para crianças, sendo que uma delas, em especial, é muito problemática. É o que ele chama de uma escrita mercadológica. O que é isso? É, na verdade, escrever textos tendo em mente o que o público quer. Ou seja, uma literatura que busca atender ao mercado e uma lógica consumista. Então, diz Lewis, essa literatura forçosamente será superficial e mal produzida. Há outras 2 formas, porém, são mais úteis e mais valiosas. Diz Lewis que uma segunda maneira de escrever para crianças é contar uma história para elas. Ou seja, é a escrita que nasce de uma história contada para crianças. Como exemplo, o Lewis lembra do personagem Tom Bombadil, do Senhor dos Anéis. Para quem não leu o livro, o Tom Bombadil aparece no primeiro livro da série e é um personagem muito interessante, muito rico. E é uma pena que ele não esteja no filme, porque eu acho que seria bem interessante, embora eu compreenda também que a história iria quebrar um pouco o seu ritmo, porque o personagem parece realmente deslocar um pouco ali no universo dos Anéis. Tom Bombadil, na verdade, é um personagem criado pelo Tolkien para contar histórias a seus filhos. Então, a partir dessas histórias, surgiu a escrita. A terceira forma, porém, é a forma que Lewis escolhe utilizar para escrever suas narrativas. Ele fala que escolheu os contos de fada não por questões mercadológicas ou porque ele achou que era melhor para crianças, mas na verdade ele achou que era a melhor forma de expressar o que ele queria dizer. É interessante que no seu texto, Lewis quebra um preconceito que a gente às vezes acaba desenvolvendo sobre o conto de fada, como se o conto de fada fosse algo restrito ao universo infantil. O Tolkien já havia dito isso numa palestra na Escócia, numa universidade na Escócia, quando ele disse que quem acha que conto de fada é coisa para criança, não entende nem o que são contos de fada, nem o que são crianças. O Lewis segue o mesmo caminho e diz o seguinte: hoje em dia, a crítica moderna usa o adjetivo adulto como marca de aprovação. Ela é hostil ao que denomina nostalgia e tem absoluto desprezo pelo que chama de Peter Panteísmo. Por isso, em nossa época, se um homem de 53 anos admite ainda adorar anões, gigantes, bruxas e animais falantes, é menos provável que ele seja louvado por sua perpétua juventude do que seja ridicularizado e lamentado por seu retardamento mental. Mas preocupar-se em ser adulto ou não, admirar o adulto por ser adulto e corar de vergonha diante da insinuação de que ser infantil, esses são sinais característicos da infância e da adolescência. Quando eu tinha 10 anos, eu lia contos de fada escondido e ficava envergonhado quando me pilhavam. Hoje em dia, com 50 anos, leio-os abertamente. O que Lewis está tentando mostrar aqui é que contos de fada não é restrito ao universo infantil. Na verdade, é restrito a todo o universo da literatura. O conto de fada, como a literatura infanto-juvenil, não é um ramo da literatura de menor qualidade, mas sim é parte também da grande literatura. É óbvio que, e o Lewis reconhece isso,
Existe nesse universo de literatura infanto-juvenil muita coisa ruim, muita coisa superficial criada com toques mercadológicos e com lentes consumistas. Mas é possível encontrar beleza, riqueza e profundidade nessa literatura também. E a prova disso são os textos do Lewis. Nesse sentido, para o Lewis, a literatura fantástica, os contos de fada, a fantasia em geral, não é um escapismo do mundo real. Na verdade, é um novo olhar para o mundo real. É sair momentaneamente do mundo, mas não para fugir dele, mas para reingressar nele com um novo olhar produzido pela própria literatura fantástica. Ou seja, o encontro com o fantástico na literatura transforma nossa visão de mundo e nos torna capazes de enxergar a vida com uma perspectiva mais integradora. É o que Lewis propõe, inclusive lembrando o caráter didático que os contos de fadas nos trazem. A exaltação do humilde em Cinderela, o amor demonstrado ao não amável em A Bela e a Fera, a amizade e lealdade de Senhor dos Anéis, a própria espiritualidade nas Crônicas de Nárnia. Tudo isso vai revelando o valor dessa literatura para a vida humana. Se a gente perde de vista esse elemento, eu acho que a gente acaba sofrendo do que o Rubem Alves chama de adultice. Nós já criamos alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas tem um texto do Rubem Alves que eu queria falar aqui com vocês hoje, que é um texto que ele demonstra a diferença que há entre uma visão encantada da vida e uma visão desencantada, uma visão que se perdeu esse elemento do fantástico. Diz Rubem Alves o seguinte: há pessoas que moram nos sentidos literais, nos reflexos especulares, e por isso mesmo não podem perceber a verdade que mora do outro lado do espelho, nas funduras das águas escuras de onde brotam as ninféias. E ele só tem uma resposta: não, não é verdade. E então a Carmen chora, sentindo que o pedaço lhe foi arrancado. E já então não mais vale a pena olhar nem no espelho dos mares pequenos e nem no espelho dos mares grandes, porque sem as histórias de encantamento não mais existe beleza. E no mundo onde não existe beleza, a vida deixa de ter sentido. Então, para a gente tentar resumir o que o Lewis pensa sobre o fantástico e a própria literatura de fantasia, a perspectiva é: na lógica do Lewis, essa literatura enriquece a existência humana. Aliás, ele diz o seguinte: a experiência literária cura a ferida da individualidade sem arruinar seu privilégio. Há emoções de massa que também curam a ferida, mas destroem o privilégio. Nelas, nossos seres isolados fundem-se entre si e afundamos de volta a subindividualidade. Mas lendo a grande literatura, torno-me 1000 homens e ainda permaneço eu mesmo. Como o céu noturno no poema grego, vejo como uma miríade de olhos, mas ainda assim sou eu quem vê. Aqui, tal ato, como no ato religioso, no amor, na ação moral e no conhecimento, transcendo a mim mesmo. E nunca sou mais eu mesmo do que ao fazê-lo. Então percebo o valor da literatura, não apenas a fantástica, mas toda a literatura em geral. Ela tem essa capacidade de nos fazer transcender a nós mesmos. Ela fala a nós, como toda arte fala a nós. A literatura fantástica, por sua vez, tem uma dimensão a mais em relação a isso. Porque o fantástico que ela apresenta nas suas próprias narrativas nos ajuda a entender que a realidade que vemos não é tudo. Existe algo a mais. Algo que não cabe, talvez, na nossa linguagem meramente racionalista. Esse elemento é muito importante, vamos falar sobre isso ao longo dessa série aqui de Domingos à Noite. Mas por que eu estou falando com vocês hoje sobre como Lewis entende essa literatura de fantasia e qual é o valor da literatura para ele? Por uma simples razão: nós perdemos de vista esse elemento do belo, da fantasia, do encantamento. Nós, enquanto seres humanos em geral, mas também nós, enquanto ramo da fé cristã, chamada protestantismo evangélico. Os evangélicos, porque são frutos do protestantismo, acabaram tornando-se muito iconoclastas, ou seja, destruidores de imagens. E o problema foi que com isso se destruiu também a beleza da liturgia. E isso constitui um problema sério, porque a linguagem religiosa exige os símbolos. Ela é necessariamente simbólica, ela é metafórica. Portanto, perder de vista esse elemento do fantástico, do mistério, acaba tornando a própria experiência de fé numa espécie de doutrina redutora do próprio Deus. Nós transformamos a experiência viva, que é a relação com Deus, numa doutrina que vamos guardar e decorar, mas talvez, certamente, cedo ou tarde, se tornará um peso para nós mesmos. É nesse sentido que a literatura fantástica nos ajuda a repensar a nós mesmos. E nós vamos aqui caminhando ao lado de Lewis ao longo desses domingos para pensar exatamente isso. O Lewis conseguiu, a partir dos seus textos,
tanto as Crônicas de Nárnia, como a trilogia cósmica de Hanson, que é uma trilogia que ainda é desconhecida no Brasil, como O Grande Abismo, como Cartas do Diabo e Seu Aprendiz, como outros textos de ficção e também de não ficção, o Lewis conseguiu abordar temas muito profundos da teologia, inclusive antecipando discussões teológicas que seriam feitas no final do século XX. Então o Lewis realmente, nesse sentido, estava muito à frente do seu tempo. Aliás, é engraçado perceber como o Lewis muitas vezes é lido por recortes fundamentalistas da fé. E eu acho muito difícil de entender essa perspectiva, porque Lewis não cabe no fundamentalismo religioso. O Lewis fala de perspectivas de diálogo interreligioso, fala de perspectivas salvíficas universais, fora da própria igreja, isso nos seus textos de fantasia. E são elementos assim que nos mostram como Lewis era profundamente imaginativo e criativo nas suas elaborações teológicas. É óbvio que ele não está aqui fugindo dos temas da fé. Ao contrário, ele deixa muito claro que ele está discutindo elementos A ou B. Ele está discutindo o centro do cristianismo, o cerne. Mas, na sua literatura de fantasia, ele é capaz de ir até além. Ele é capaz de pensar em temas que não foram desenvolvidos antes. Isso é bem interessante de pensar e notar em Lewis. Então eu quero convidar você para, nos próximos domingos, acompanhar a gente aqui nessa jornada rumo ao universo de Lewis, para tentar perceber como ele apresenta esses temas nas suas principais obras. Falaremos aqui sobre Crônicas de Nárnia, O Grande Abismo, a trilogia cósmica, a Torre Negra e outras histórias, que é um livro bem interessante de Lewis, seria a continuação da trilogia cósmica, aliás. Temos também textos de não ficção que vamos aqui abordar. Enfim, é um universo muito amplo que está diante de nós. Eu quero convidar você a seguir com a gente nessa jornada. Então, próximo domingo, esteja aqui, falaremos um pouco mais sobre Lewis e sobre a sua obra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.